Abra sua mente e considere ouvir nesse vídeo que tudo que você sabia sobre a nossa querida moka ou cafeteira italiana estava errado. Hoje nós vamos esmiuçar tudo que você precisa saber, e não só isso, também a parte física e científica da coisa para você tirar um ótimo café, um cafezaço nesse método icônico aqui. E é tanta ciência envolvida que até produto de sexy shop, sério, de sexy shop, vai servir para a gente ilustrar tudo que acontece dentro da moka. E com uma abordagem extremamente prática, nada de teorias desnecessárias e filosofar demais sobre o sentido da vida da moka. Bateu a curiosidade que eu sei, então fica até o final que esse vídeo é para você. Antes de começar, eu não posso deixar de agradecer aqui a duas pessoas que me ajudaram nesse vídeo. A primeira delas é o James Hoffman, sem ele saber, claro. Que ele fez uma série de vídeos muito científico, muito técnico sobre a moka cafeteira italiana, usando diversos sensores de temperatura, de pressão e fazendo vários conteúdos práticos também. E a segunda pessoa é o meu grande amigo e seguidor Brian, que é um professor de física, que ele é aquele professor que te cativa, sabe? Que ele faz vários experimentos para te provar a teoria. Pois é, ele me ajudou diretamente no roteiro desse vídeo, fez a revisão, me ajudou a pensar algumas coisas diferentes. Então tá muito massa, muito bom para desmistificar alguns placebos e mitos acerca da cafeteira italiana. A primeira coisa que precisamos entender é como é que a moka funciona. Normalmente ela é construída de um alumínio muito robusto ou mesmo de aço inox e basicamente dividida em três partes. A câmara inferior, onde a gente coloca a água, inclusive tem aqui essa válvula de pressão de escape patenteada pela Bialetti, que ela vai ser acionada ali se atingir uma pressão de pelo menos 3 bars, por questões diversas, seja mau funcionamento ou até mesmo entupimento dos compartimentos aqui da sua cafeteira italiana. E eu já deixo aqui uma dica muito importante: quando você for lavar sua cafeteira italiana, dê algumas puxadas assim, ó, nesse pistão que tem aqui. Se ele estiver saindo e voltando, provavelmente ele está com um bom funcionamento. Se ele estiver agarrado, experimente não utilizar agora essa moka, dê uma verificada, tenta limpar por dentro, fazer uma limpeza mais minuciosa para não causar acidente aí na sua casa. E também, quando for fazer a sua cafeteira italiana, vire ele para o lado oposto ao que você está, porque se acontecer um acidente, ele vai estourar para outro lado. Afinal, isso aqui é uma mini panela de pressão. Logo acima temos esse compartimento aqui, onde a gente vai colocar o nosso café. Lembrando que não é para compactar o seu café, é apenas nivelar, já vou adiantar isso aqui. E tem esse tubinho por onde a água vai passar, sendo empurrada pela pressão exercida aqui dentro, e vai extrair o nosso café, passar pelo nosso café e subir para o compartimento superior, que é esse aqui, onde tem o nosso filtro de fato e essa borracha de vedação, que é legal aí você trocar sempre que ela estiver danificada, ou pelo menos uma vez no ano, segundo o manual da Bialetti. E aí a água vai passar por esse filtrinho e subir por esse cano aqui, vindo para a nossa câmara superior. E aí você só serve e degusta o seu cafezão. Bem simples, né? Só que não. Há algumas coisas que precisamos entender antes de fazer o café em si. Primeira coisa, a cafeteira italiana faz um expresso? Não, porque não há a pressão necessária tecnicamente para ser um expresso, a moagem não é tão fina como a de um expresso e a proporção também não é tão concentrada como de um expresso, ou seja, é totalmente diferente de um expresso, apesar de muitas pessoas falarem que traz um expresso no resultado final. Segunda coisa, é uma bebida mais encorpada? Aí sim, de fato é, principalmente quando comparado aos métodos de percolação dos filtrados, né? Porque ela tem uma proporção ali de 1:10, mas a água que de fato passa pelo café e resta ali de resultado é em torno de 60%, então a gente poderia dizer que 1:6 talvez, ou até menos. Então é realmente uma bebida mais concentrada, mais encorpada, com um sabor bem pesado na boca. Então definitivamente é um café mais extraído quando comparado aos outros métodos de percolação. E isso aí tem um ponto positivo, que você traz mais cor para a bebida, mais peso, mas também tem um ponto negativo, que pelo aquecimento e a pressão mais alta aqui nesses métodos, você pode super extrair o seu café, ou seja, extrair mais sabores do que deveria e ele ficar desagradável e muito amargo. E é o que muitas vezes acontece, por isso muita gente deixa a moka de lado aí no armário de casa. Temperatura da água na câmara inferior.
Devo colocar água em temperatura ambiente ou já quente, fervendo? E essa vai ser uma explicação bem massa, bem prática para você entender o que está acontecendo, mas para você acionar essa super explicação, você precisa dar o seu like no vídeo, dar o gostei, porque, cara, eu pesquisei bastante. Esse, sem dúvida, foi o vídeo mais desafiador do canal até o momento. Então, esse like vai ajudar, vai demonstrar sua gratidão pelo que eu estou fazendo aqui, entregando conteúdo de graça para vocês no canal. E também um botão de hype, que deve aparecer logo em seguida aí para colocar a gente entre os 100 canais mais hypados aí, que é essa ferramenta teste aí do YouTube. E se você não é inscrito ou inscrita, são mais de 70% das pessoas que assistem os meus vídeos aqui não são inscritas no canal. Por favor, se inscreva e aprenda cada vez mais, receba aí a notificação de conteúdos sobre café de alta qualidade, simples e fácil de entender, e faça parte dessa família de Piratas por Café também. E agora, de fato, a gente entra em alguns testes que o James Hoffmann fez nessa série de vídeos de novo. Link dos vídeos na descrição. E ele colocou vários sensores, na verdade não ele, né, mas um amigo dele, vou colocar aí na tela para vocês, uns sensores de temperatura e de pressão numa cafeteira italiana personalizada e conseguiu identificar como que colocar a temperatura aqui, mudar a temperatura da água aqui, vai influenciar na temperatura de extração lá em cima do café, aqui na parte superior. Então, foi comprovado na prática, cientificamente falando, e isso vai ajudar o seu cafezão aí na sua casa. Se liga. Ele fez 5 testes, basicamente, colocando a água aqui a 20 graus, que seria a temperatura ambiente, a 40, a 60, a 80 e a 100 graus. E olha os resultados. Basicamente, a 20 e 40 graus, o café começava a ser extraído com a água em temperatura 60 graus, o que é uma temperatura baixíssima. Pô, você vê, a gente coloca aqui a 90 e poucos graus para fazer o nosso coadinho. A 60 graus, a água começou a extração do café com 65, ou seja, aumentou muito pouco. A 80 graus começou a 70, o que ainda é baixo. E aí sim, a 100 graus, a extração começou a 85, que aí sim já é uma temperatura boa para você extrair o seu café, né? Como tem a pressão envolvida, há uma extração ainda um pouco maior, então considere isso também. Tá, mas beleza, Gabriel. Só que por que isso acontece? E é aqui onde entra o nosso querido tesômetro. Sério, eu tentei comprar, mas nenhum sex shop aqui perto de casa, vou deixar até a imagem para vocês, tinha esse produto. Então eu vou ter que mostrar para vocês em vídeo mesmo, não vai ficar tão legal, mas enfim, isso foi necessário. Que nada mais é, cara, ó, isso é um medidor de tesão, segundo o sex shop, mas isso nada mais é do que o ebulidor de Franklin. E o que acontece dentro desse frasquinho aí? E a ciência é o seguinte, aqui dentro tem esse líquido colorido e o ar presente ali dentro, obviamente, certo? Certo. Conforme colocamos a mão na base desse frasco, ela cede calor tanto para o ar que está ali dentro, como para a parte do líquido que começa de fato a vaporizar. O que faz com que a pressão ali nesse interior tenda a aumentar e o ar daqui expandir para controlar essa pressão. Mas por ele estar confinado dentro dessa câmarazinha, é necessário que o líquido dê espaço para ele se expandir. E aí é por isso que esse líquido é empurrado para cima nessa espiralzinha aqui. Exatamente igual acontece na cafeteira italiana. Então, diferente do que muitos pensam, não é só a água que vaporiza e gera pressão para passar pelo pó do café, mas sim o aumento da pressão do conjunto ar mais vapor d'água que gera essa força necessária para empurrar essa água por dentro ali do bolo do café. A grande diferença entre a cafeteira italiana e o ebulidor de Franklin é que aqui há uma resistência bem maior, né? Já que tem a cama do café por cima, o filtro, todo esse compartimento acima para a água ser empurrada. Então aqui você precisa de muito mais calor e muito mais pressão também. Então com esse experimento do Hoffmann, a gente consegue concluir que ao ir ao fogo, o ar da parte inferior precisa atingir uma pressão necessária para empurrar essa água pelo bolo do café. Mas aí há 2 cenários basicamente. Primeiro, ar mais água, ambos em temperatura ambiente. Aqui ambos estão recebendo o calor da chama do fogo na base da moca. Então estão dividindo aí essa distribuição de calor. E aí quando o ar que está aqui dentro chega numa pressão suficiente para se expandir e empurrar a água para cima, ela ainda não está numa temperatura desejável para uma boa extração do café. Segundo, água fervendo e ar em temperatura ambiente. Aqui, da mesma forma, ambos vão receber aquela fonte de calor. Porém, como a água já está quente numa temperatura mais alta, o ar rouba esse calor muito mais rapidamente, chega nessa quantidade de pressão rapidamente também, e quando empurra a água, ela já está numa temperatura ótima para uma boa extração do seu café.
E não só o James Hoffmann fala isso, mas também alguns artigos científicos que eu vou deixar todos na descrição desse vídeo de autores mais modernos que entendem aí dessa situação técnica e física da cafeteira italiana. Sendo assim, use água fervendo para ter um café melhor extraído. Beleza, e a moagem que a gente usa aqui? Seria qualquer moagem? A conclusão que o Hoffmann chegou é que quanto mais fina a moagem, mais se aumenta a taxa de extração. Diferente do que acontece nos expressos, não há ali uma canalização que ocorre com a moagem muito fina. Então sim, se você colocar uma moagem fina demais, o seu café vai extrair em excesso, trazer muito amargor e de repente até aquela aspereza para a boca desagradável, sabe? Então busque uma moagem ali um pouco mais grossa que a do expresso e um pouco mais fina que dos coados que você faz na sua casa e provavelmente você vai estar bem. Inclusive, no próprio manual da Bialetti, eles recomendam que você não use uma moagem fina. Mas entenda o seguinte, adaptação na moca. Se você estiver usando um café com uma torra mais clara, considere sim aí afinar um pouco mais, ligeiramente mais a moagem do que esse perfil que eu expliquei para vocês. Porque como o grão é mais denso, mais duro, menos poroso, a água tem mais dificuldade de extrair sabores, então uma extração maior será bem-vinda. Potência do aquecimento. E aqui eu estou me referindo à potência da chama do fogão ou de eventual calor, se a gente estiver falando de um fogão por indução. Nesse caso, chegou-se à conclusão que o fogo baixo é a melhor opção quando comparado ao médio e ao alto. Só que aqui há um detalhe muito importante. Em tese, o cenário ideal que a gente teria que fazer era, começou a sair o café nessa parte de cima aqui, a gente deveria reduzir essa chama de forma gradativa e não desligar de uma vez só. Porque desligando de uma vez só, assim que começa a sair, diferente do que muitas pessoas pensam também, a temperatura cai drasticamente. O que acontece? A gente acaba perdendo água. A água não tem pressão suficiente para subir toda e extrair do nosso café. Então a gente, além de perder líquido final de bebida, você ainda desequilibra o seu café na xícara, porque vai ter menos água passando pelo bolo do seu café. Mas como fazer isso se a gente já está usando uma chama mais baixa? E aqui precisamos abrir um pequeno parênteses para vocês entenderem e a gente tem que responder a seguinte pergunta. Por que algumas vezes a moca espirra para tudo quanto é lado? O que acontece é que nesse momento, quando começa a espirrar tudo para quanto é lado, significa que esse sistema está em altíssima temperatura, quente em excesso, e aqui está gerando vapor d'água, agora sim vapor d'água, e empurrando esse líquido com mais agressividade, com mais velocidade para cima. E isso vai te trazer dois sinais. Primeiro, que isso aqui está quente demais, então a extração do café já está numa temperatura muito alta e que o seu café vai estar desequilibrado com o amargor em excesso. É bem difícil isso acontecer e ele não está com esses sabores desagradáveis. Mas então, quando cortar a chama? Falando no cenário perfeito aqui, ideal, é utilizar uma chapa de aço, seja uma frigideira como gambiarra ou mesmo essa chapa de condução da própria Bialetti, para que ela seja aquecida junto com a moca e quando você desligue o fogo depois que sai o café, ela ainda mantenha calor e vá distribuindo esse calor para a moca de forma gradativa, como é o que a gente gostaria. E no fogão de indução, o Hoffmann percebeu que se você chegar a moca para a sua extremidade, ou seja, ali para a borda daquele círculozinho onde tem o calor da indução, você também consegue reduzir essa distribuição de calor e trazer uma bebida mais equilibrada também. Só que claro, né, assim como eu quero que vocês vejam esse vídeo e não levem como verdade, testem na casa de vocês, eu também vi o vídeo do Hoffmann e testei aqui em casa. O que eu fiz? Primeiro teste foi a cafeteira italiana direto no fogo. Deixei ali no fogo, colocando água fervendo aqui dentro, normal. Quando começou a sair o café, eu desliguei e cronometrei. O café parou de sair em 45 segundos e numa velocidade bem lenta, o que gerou na xícara, no resultado final, 45 ml, sendo que cabem aqui 150. O segundo teste eu coloquei uma frigideira embaixo como se fosse simular essa chapa ideal e da mesma forma, começou a sair o café, eu desliguei e comecei a cronometrar. O café parou de sair em 55 segundos, porém numa velocidade muito mais alta que no primeiro teste, tendo o resultado final ali de 96 ml na xícara.
E nos testes do Hoffman, aí eu tive que acreditar, né, porque eu não tive como testar, quando uma extração é bem equilibrada, tende a ser bem equilibrada, é quando ela entrega de resultado final de café na xícara pelo menos 60% da água que você tem aqui embaixo. Portanto, no primeiro teste temos 30% apenas no resultado final e no segundo 64%. E aí o grande problema que eu tenho que trazer aqui para vocês é que com a frigideira, a chapa de aço, demorou bastante, mesmo já colocando a água fervida aqui, porque até ela aquecer e esse calor passar para a moca, demorou cerca de 5 a 6 minutos. Ou seja, mais tempo se eu colocasse água em temperatura ambiente aqui, que nos meus testes durou ali em torno de 4 minutos. Daí uma saída que você pode fazer é, ao invés de colocar uma chapa de aço, coloca normal, direto no fogo, e quando começar a sair, você levanta cerca ali de 2 centímetros para que o calor diminua e de novo a gente consiga uma pressão equilibrada para conseguir extrair desse café. Eu fiz com essa aqui, que é uma moca menor, então esse tempo segurando é mais rápido, né? Mas deu super certo, saiu ali 97 ml, um pouquinho a mais até do que no segundo teste, então mais de 64% aí da quantidade de água aqui embaixo e ficou bem equilibrado, eu gostei demais, sensorialmente falando, não vi diferença para o segundo teste. Então eu acho que é mais fácil fazer isso aqui, que é mais rápido e você ainda tem um café bom aí no final na sua xícara. Claro que é muito subjetivo, né, porque sua altura pode alterar aí de uma hora para outra, mas cara, é um detalhe super pequeno, sinceramente no paladar a gente provavelmente não vai sentir diferença e melhor do que esperar 6 minutos, né? Bom, vencemos essa etapa mais complexa da moca. Ufa, né? Mas será que dá para melhorar o sabor do café na moca usando um filtro de AeroPress? Não. Sim, é possível e te falar que foi o melhor café que eu tomei em todos esses testes. E falando em todos esses testes, em todos os testes eu usei o Triathlon da Vibe Coffee, tá? Vocês vão ver que ele tá até acabando aqui. Eu acho que eu nunca fiz tanto café na moca como para esse vídeo aqui. E esse café é um cafezaço, como eu já falei em outros vídeos, ele foi o que acabou mais rápido no São Paulo Coffee Festival. A galera se amarrou justamente por conta dessa nota sensorial de caramelo, avelã, melaço, chocolate, que na moca também fica muito bom, inclusive se você acrescentar leite depois aí na sua xícara com esse café mais encorpado, mais fechado, esse Triathlon é show de bola. E ele tem 86 pontos e aqui do Castelo, no Espírito Santo. Lembrando que a Vibe tem 30 rótulos de cafés totalmente diferentes, então tem para todo gosto, seja você que gosta de perfis de torre diferente, de espécies diferentes, tem arábica, tem canéfora, tem até o blend dos dois, então lá você consegue isso com 15% de desconto usando o código PIRADOS15, link do site e no Instagram deles na descrição desse vídeo. Valeu, galera da Vibe, tamo junto, voltando. E galera, aqui nesse caso, o ideal é que você coloque o filtro original da AeroPress e apenas um filtro. Porque o Hoffman identificou que esse filtro aqui, que ele é muito fino, ele já gera uma certa resistência a mais para a água passar, o que que eleva um pouco a taxa de extração. Então você fica ali no ponto ideal de extração, evitando que você gere sabores desagradáveis, tá? Se você colocar 2, por exemplo, já não fica tão legal. E pior, se você usar as marcas paralelas que vendem filtro de AeroPress, tendem a ter um filtro só mais grosso também. E se você cortar o Melita, por exemplo, fazer uma gambiarra aí com um filtro mais barato também é mais grosso, vai gerar uma pressão maior, consequentemente a chance de super extrair o seu café vai ser grande também. Então coloque apenas um filtro da AeroPress, joga uma aguinha aqui quente, tanto para escaldar, mas também para fixar ele não ficar sambando aqui. E cara, foi um café bem legal e até a crema do café ficou um pouco maior, mas é algo que se dissipa mais rápido, mas talvez por conta dessa maior pressão que o filtro gera. Sobre o material da moca, como eu já falei, tem essas de alumínio bem robusto e tem também aquelas de aço inox, mas qual que é melhor? Lá nos testes do Hoffman ele concluiu que do aço inox é melhor porque quando o café sobe, ele está numa temperatura mais baixa que a câmara superior, então ele chega um pouco mais equilibrado, sem aquele excesso de temperatura diferente do que acontece na moca. Porém, a gente sabe que com todas essas dicas que vocês viram no vídeo, você consegue contornar bem esse problema e trazer bebidas equilibradas também, mas só a título de informação, o aço inox em tese é melhor. Agora algumas dicas extras na hora de fazer a sua moca. Primeiro, caso esteja usando um café de torra escura, considere não encher, olha isso, hein? Considere não encher até a válvula, que é o indicado por todo mundo,
de água. Então considere encher apenas cerca de 2/3 desse compartimento aqui, ou seja, divide isso aqui em 3 e enche 2 partes, basicamente. E aí, como tem menos água, ela vai tender a subir numa temperatura abaixo dessa que a gente já viu, e aí, como o grão de torra escura ele tem mais facilidade de extrair, ou seja, ele super extrai em excesso mais rápido, com água menos quente você chega mais próximo do equilíbrio. Isso vai te ajudar, vai ser benéfico. Vai ter um café um pouco mais encorpado na sua xícara, porém sem aquele amargor e a aspereza na boca em excesso. Outra dica é sobre o tamanho da moca que você está usando. Essa aqui, por exemplo, é de 3 xícaras, mas tem uma menor ainda, de 1 xícara. Se for uma menor, considere, na hora que sair o café aqui, de fato só desligar mesmo, porque como ela é muito pequena, tem muito pouca água aqui restante para subir, então aquele calor residual já vai ser o suficiente para empurrar toda a água para fora, para o seu café aqui. Então você vai aproveitar ele melhor e essa queda já vai ser gradual naturalmente. Diferente nessa aqui e nas superiores. E o oposto é verdadeiro. Se uma moca maior do que essa, tem de 18 xícaras, por exemplo, considere deixar ela no fogo mesmo depois que começa a sair o café um pouco mais de tempo, e aí sim você levanta depois que começar a sair um pouco mais rápido, porque como tem muita água aqui embaixo ainda para ser elevada até lá na parte superior, você vai precisar de mais calor mesmo, mais potência de pressão. Então, deixa ela ali um pouquinho, começou a ficar agressivo, você, opa, levanta um pouquinho da chama. Show? WDT na moca. Será que melhora o café? Galera, de fato, você colocar o café aqui, ó, e começar a dar uma mexidinha para quebrar alguns gruminhos, né, para evitar mais extração de uma parte do café do que de outra, isso é benéfico. Mas eu achei tão sutil, mas tão sutil, que o trabalho que dá, porque você vai fazer isso aqui, ó, como já está muito cheio, você vai derramar um café, vai sujar sua bancada, o trabalho que deu não compensou. Então, se tiver com um dia com paciência e queira testar na sua casa, faça, tá? É benéfico, mas não o suficiente para você ter que limpar tudo depois e ter esse trabalho extra. Assim como outra coisa que recomendam por aí, mas eu acho que também não é necessário, é a pré-infusão do café na moca. Vocês já viram isso? Que nada mais é do que você colocar um pouquinho de água por aqui por cima no seu café. Só que nos testes que eu fiz aqui, como a moagem é muito fina, eu nem tive certeza se de fato ele hidratava todo o bolo do café, ficava uma piscininha aqui, a água nem percolava para baixo. Então, sinceramente, algo inconveniente que eu acho que não vai fazer muita diferença não. Mas aí, uma dica que fez muita diferença no café e que eu gostei muito de fazer é a diluição. E a diluição nada mais é do que você preparar a sua moca, colocar na sua xícara e depois diluir ela um pouco com água. O famoso bypass. Inclusive eu falo sobre essa técnica nesse vídeo aqui que eu vou deixar no card agora, e é bem interessante até para você fazer uma aeropress, né? Para você aumentar a quantidade por ela ter esse tamanho limitado. Então na moca foi legal porque você trouxe mais clareza para as notas, você diminuiu um pouco o corpo, e se ficou com aquele amargo que está incomodando, o bypass também ajuda. Como ele dilui a bebida, esse amargor fica mais diluído também naturalmente, você sente menos e aprecia melhor o seu café. Então fica a dica do bypass, que me surpreendeu bastante, tá? Mais do que eu imaginava. Ah, e só a título de exemplo para vocês, eu coloquei, por exemplo, saiu 97 ml dessa moca aqui de 150. Lembra? De 3 xícaras. Então eu coloquei o dobro ali de água. O bypass não tem essa regra, tá? Mas para mim, eu fui provando. Quando eu cheguei no ponto que eu gostei, era o dobro de água. Então, nos meus testes, para esse tamanho de moca, o resultado que teve final, o dobro de água ficou bem legal. Galera, e uma última dica que eu simplesmente esqueci de falar, pulei do roteiro antes de finalizar o vídeo e sobre essa história de colocar água na parte superior da cafeteira italiana. Faz realmente diferença? Galera, fiz alguns testes às cegas, tá? Eu precisava que fosse às cegas, porque na minha cabeça já não fazia muito sentido. Então, e realmente às cegas eu não senti transformação considerável no sabor. Não senti. E o que eu também acho agora uma opinião mais tentando ir para o técnico é que, olha essas imagens que o James Hoffmann fez sobre o aquecimento da cafeteira italiana de alumínio, quando comparado à de aço inox. Perceba como essa parte superior já está extremamente quente conforme o café vai passando. Então a parte interior desse tubinho aqui, muito provavelmente já é muito quente, tão quanto a parte de fora, onde cai o café de fato. Então colocar essa mini água aí, que muitos aconselham,
realmente não vai fazer muita diferença essa questão de acentuar amargor. O café já foi extraído, como você vai acentuar um sabor que ele já foi extraído lá atrás? Ou o gosto de queimado. É muito pouco tempo, principalmente se você colocar água quente. São 40 segundos para o café subir, de 40 a 50 segundos. Não dá tempo de aquecer essa parte aqui de forma a queimar o café. O que pode acontecer é a pessoa colocar bastante água aqui, uma quantidade de água considerável, a ponto dela diluir o café. Aí esse café sim vai ficar diferente, seja pelo corpo, seja pela percepção de amargor, se for uma extração desequilibrada. Mas aí tá na minha dica anterior de diluição, né? De você fazer o bypass. Depois de você colocar na sua xícara, fica muito mais eficiente, fica muito mais controlável, né? Porque aqui você colocando pode evaporar uma parte da água, enfim. Eu acho que é um placebo. Mas comente aqui embaixo o que você acha, se você já fez o teste e se realmente fez alguma diferença. Então, o resumo de tudo isso, a gente vai fazer agora uma moca com todas essas dicas que eu dei, tudo que eu considerei positivo e negativo, para você começar a replicar aí na sua casa e fazer bons cafés melhores nesse método aqui icônico, clássico e muito subestimado por muitas pessoas.